Olá, hoje nós vamos conversar sobre o sistema urinário. Qual é a função do sistema urinário? Produzir e eliminar a urina, para manter o volume de líquido no nosso corpo, para manter a homeostasia, o equilíbrio entre os líquidos, entre tudo aquilo que entra e entre tudo aquilo que é expelido, ou através da urina, ou através do suor, ou através das fezes também. Então ali, os rins participam desse processo de homeostasia através da excreção da urina. Por isso que o sistema urinário também pode receber o nome de sistema excretor, porque participa de um processo de excreção. Quais são os componentes do sistema urinário? Então vão ser os rins. Os rins produzem a urina. Os ureteres transportam a urina dos rins até a bexiga. A bexiga é um outro componente que vai armazenar a urina, e a uretra é o transporte ao meio externo, ou seja, da bexiga até o meio externo, a urina vai ser eliminada através da uretra. Então, aí tem um desenho dos componentes do sistema urinário. Então, os rins, ureter dos dois lados, que saem dos rins, bexiga, que armazena, e uretra, que elimina a urina para o meio externo ao nosso corpo. Os rins, então, agora um componente por vez. Os rins, a artéria renal entra com o sangue nos rins. Este sangue é filtrado, separando as impurezas. Então, separa as impurezas que serão eliminadas através da urina, e as substâncias reaproveitáveis, elas voltam para a corrente sanguínea, saindo pela veia renal e dando sequência à circulação do sangue. Então, assim, através da urina são eliminadas as substâncias do nosso corpo que não precisam mais ser aproveitadas, ou então podem sim ser coisas que não são fruto do metabolismo celular, que não são coisas ruins para o organismo, porém são elementos que estão em excesso. Então, tudo aquilo que o organismo não aproveita mais, ou tudo aquilo que está em excesso, vai ser eliminado através da urina, que é produzida nos rins. Então, os rins são o quê? É um par de órgãos que tem o formato de um feijão, só que com um tamanho bem maior. Na extremidade superior de cada rim existe uma glândula chamada glândula suprarrenal. No seu interior, no interior dos rins, encontram-se os néfrons. Os néfrons é a unidade morfofuncional, né? É aquilo que vai, de fato, produzir a urina. São unidades microscópicas que filtram o sangue e produzem a urina. Por isso que o médico que cuida dos rins é o nefrologista. Essa palavra nefrologista vem da palavra néfron, que são as unidades essenciais que estão lá nos nossos rins, né? O rim, ele está na face medial dele, ali no meio dele encontra-se uma estrutura chamada hilo renal. É como se fosse uma depressão, uma fenda. Então, assim, uma abertura em forma de fenda no meio do rim, por onde saem os vasos, os nervos e o ureter, tá? Então, o rim, ele tem uma parte que é convexa e uma parte que é côncava, como se fosse um grão de feijão mesmo. E ali naquela parte existe uma depressão, que é o hilo renal. Desse hilo renal vão sair os vasos sanguíneos, os nervos e o ureter, que vai dar continuidade a esse trajeto que a urina produzida no rim vai fazer até ser expelida pelo nosso corpo. Então, aí tem um desenho dos rins, do ureter e da bexiga. O rim na porção posterior, né? Aí localizado.
um desenho do rim, onde mostra a glândula suprarrenal na porção superior, mostra o ureter, e o ureter está saindo daquele lugar onde eu falei que é o hilo renal. Então, o ureter vai sair do hilo renal, essa passagem por onde saem também os vasos e os nervos no rim, né? O rim, ele é protegido por camadas, né? Então, ele tem externamente uma cápsula fibrosa, que é a camada mais externa de proteção desse órgão. Ela é formada por tecido conjuntivo e por tecido adiposo. Então, além do tecido conjuntivo, ainda existem tecido com células de gordura, que é o adiposo, para reforçar a proteção nesse rim, né? O córtex renal. O que é? Córtex renal é uma área avermelhada de textura lisa, onde ocorrem as etapas iniciais de formação e modificação da urina. Então, é a parte ainda mais externa do rim. Aí tem a camada medular desse rim, que é a parte mais interna. É a parte mais interna, com 8 a 18 cones, que recebe o nome de pirâmides renais. Existe ali na camada interna do rim estruturas semelhantes que lembram pirâmides, por isso elas são chamadas de pirâmides renais. É como se a gente tivesse uma laranja, cortasse ao meio. A casca dessa laranja é o córtex renal, aquela capinha branca em volta que a gente vê quando a gente corta a laranja. E a polpa ali do meio é a camada medular do nosso rim. E isso em conjunto. Então, o córtex mais as pirâmides renais, isso vai formar o parênquima do rim. O que é parênquima do rim? É a parte do rim que funciona, que exerce realmente essa função de produção da urina. No parênquima, nessa parte funcional, estão milhares de estruturas microscópicas chamadas néfrons, que formam a urina. Então, a urina é formada lá no rim e mais especificamente inicia o processo lá dentro dos néfrons. Então, aí tá a cápsula fibrosa que envolve externamente o rim, o córtex renal, que é essa camada mais externa, e a medula, que é essa camada mais interna do nosso rim. E aí existem essas estruturas em forma de triângulos que lembram pirâmides, por isso são chamadas de pirâmides renais. Então, o néfron. O néfron é a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina do nosso rim. Cada rim tem milhares, né? Então, assim, com cerca de 1 milhão de néfrons por rim, é uma estrutura microscópica. Os néfrons, eles ainda são formados pelo quê? O néfron tem um corpúsculo renal. O que é isso? É uma rede de capilares enovelados, né? Então, assim, forma uma estrutura semelhante ao novelo de lã, um monte de capilares ali enovelados dentro desse corpúsculo renal, dentro da cápsula glomerular. Então, existe uma cápsula, uma estrutura em forma de cápsula glomerular, onde estão essa rede de capilares para irrigar, onde está ali a corrente sanguínea, e isso é o corpúsculo renal. Esses capilares, eles fazem a filtração do plasma sanguíneo. Os túbulos renais são os túbulos que se originam na cápsula glomerular, fazem a reabsorção de nutrientes e água de volta aos capilares. Então, assim, aquilo que vai ser reabsorvido, que não vai ser eliminado, vai ser reabsorvido, vai voltar para a circulação sanguínea através desses túbulos renais. Aí tem uma estrutura de um rim. Aí ele foi seccionado e foi aumentado a estrutura para mostrar um néfron.
néfron, os vasos sanguíneos ali na forma de enovelados, na forma de um novelo de lã, que vão estar fazendo a filtração do sangue. A formação da urina. O sangue penetra nos rins pela artéria renal, que se ramifica sucessivamente até que os capilares possam circular pelo néfron. Então, esses vasos sanguíneos vão diminuindo de tamanho até se tornar capilares, pequenos vasos. E esses pequenos vasos, eles podem circular pelo néfron. Os corpúsculos renais fazem a filtração glomerular, resultando em filtrado. O que é esse filtrado? Ainda não é a urina. Então, nesse filtrado tem água, sais, glicose, vitaminas, ácidos, aminoácidos, ureia e ácido úrico, tá? A formação da urina. Ao passar pelo túbulo renal pode ocorrer a reabsorção, se forem substâncias que o corpo está precisando, então esse corpo vai reabsorver, restando apenas as impurezas. E aí essas impurezas serão eliminadas através da urina. A formação da urina, do que ela é formada, quais são os componentes dessa urina. Então, assim, os componentes são água, 95%, cloreto de sódio, ureia, ácido úrico, que são excretas, coisas resultantes da atividade celular que não mais servem para o corpo. Bicarbonato urobilinogênio, que é o pigmento amarelado que dá cor à nossa urina. A glicose, proteínas e o sangue são elementos anormais à urina. Então, eu não devo achar esses elementos na urina. Glicose na urina seria glicosúria, proteínas na urina, proteinúria, sangue na urina, hematúria. São coisas que não devem ser encontradas. Se forem, pode haver um sinal de que alguma coisa está errada. Então, assim, o que altera na formação da urina? O que altera? A alteração do volume sanguíneo, já que a urina é derivada do sangue. Então, assim, se o volume sanguíneo estiver alterado, a formação da minha urina também vai se alterar. Por quê? Por exemplo, que eu tenha um excesso de volume sanguíneo. Pode ser que eu esteja tendo uma hipertensão, aumento da pressão arterial, porque aumentou o volume de sangue circulante no meu corpo. Então, eu tenho um aumento da pressão arterial. E aí, os meus rins vão entender que precisa ser eliminado mais urina para tentar diminuir o volume sanguíneo. Por consequência, baixar a pressão arterial. Por isso que os hipertensos, pessoas que têm pressão alta, tomam um diurético, porque o diurético diminui o volume do sangue, diminui a pressão arterial, porque diminui a pressão nos vasos, nas artérias, diminui, porque diminui a quantidade de sangue ali circulante. Então, diminui a pressão. Então, por isso, o diurético elimina a urina, diminui o volume de sangue circulante e aí diminui a pressão. Por isso, o uso dos diuréticos. Então, eu dizer que a alteração do volume sanguíneo altera a formação da urina é verdade. A alteração da pressão arterial, que é consequência daquilo do volume sanguíneo que eu acabei de falar. Então, assim, interfere não só na pulsação do sangue pelos capilares, como também na diferença de pressão existente entre capilar e néfron. Assim, se a pressão no néfron está elevada, então a tendência se a pressão no capilar está elevada, a tendência, um local onde está com muita pressão, é que saia o líquido para diminuir a pressão. Então, se a pressão está elevada dentro do capilar sanguíneo e sai líquido para o néfron, isso implica em aumento da urina, da quantidade urinária. Concentração de substâncias no sangue.
pois aumentam ou diminuem a reabsorção tubular. Exemplo, alta concentração de glicose no sangue. Então, assim, a alta circulação da glicose também pode aumentar ou diminuir, né? Uma pessoa que está com diabetes, geralmente um dos primeiros sintomas vai ser essa sede e esse aumento no volume urinário. Por quê? Por causa do excesso de glicose que está ali circulante no sangue. Ó, gente, ação hormonal. Existe o sistema endócrino que vai falar especificamente sobre hormônios, mas só para que nós saibamos, o rim também é controlada a produção de hormônios pelo sistema nervoso, sobre o processo da formação da urina. Então, são eles o antidiurético e a aldosterona, que também vai estar influenciando na produção urinária. As vias urinárias. Então, assim, as glândulas suprarrenais, aquelas ali na região acima dos nossos rins, são localizadas entre a face superomedial do rim e o diafragma. Cada glândula suprarrenal é envolvida por uma cápsula fibrosa e um coxim de gordura. Então, essa suprarrenal, assim como o rim, também é envolvida por uma cápsula fibrosa de proteção. Possui duas partes. Então, as glândulas suprarrenais, elas possuem, assim como o rim, um córtex e a medula da suprarrenal, ambas produzindo diferentes hormônios. Então, o córtex da suprarrenal e a medula produzem hormônios específicos. Secreta hormônios essenciais à vida. Então, a suprarrenal secreta alguns hormônios, como epinefrina, também chamada de adrenalina, e norepinefrina. Já o córtex suprarrenal secreta hormônios esteroides e aldosterona, que são esses hormônios que nós vamos estudar mais no sistema endócrino. Temos um desenho aí da glândula suprarrenal, acima dos rins, né? Só para a gente ver a localização. Os ureteres, então assim, produzir urina lá no rim, ela precisa percorrer um caminho dentro do corpo para ser eliminada. O primeiro trajeto vai ser os ureteres, tubos localizados entre os rins e a bexiga, que transportam a urina. Existem pontos de constricção, onde o diâmetro diminui. Então, os ureteres têm áreas, regiões onde fazem vasoconstrição, diminui o calibre do canal. A bexiga, então saiu do rim, percorreu o ureter, parou na bexiga a urina para ser armazenada. Então é uma bolsa muscular na região inferior do abdômen com pregas internas, responsáveis pela distensão quando cheia. Então, quando a gente está com a bexiga cheia, ela se estica para alcançar a capacidade máxima, que ali está dizendo 300 ml, podendo alterar para um pouquinho mais também. Se esvazia com uma reação reflexa, o esvaziamento da bexiga. Existe um sinal no paciente quando ele está impossibilitado, ele não está conseguindo urinar, ali na região vesical, que se chama, esqueci a palavra, gente, ali na região, globo vesical, você palpa, o paciente reclama que não consegue urinar e você palpa e você sente, e é um desconforto muito grande para o paciente. Aí pode ser feito uma massagem, pode ser feito com pressa, abrir a torneira para ouvir o barulhinho da água, para tentar estimular a liberação dessa urina. Se não for possível, é passada uma sondinha de alívio ali na uretra do paciente para eliminar aquela urina. Então, é o globo vesical. A bexiga, ela tem dois esfíncteres. Um é interno e involuntário, ou seja, eu não mando nesse esfíncter. E outro, ele é externo e voluntário. O interno é aquele que contrai durante o enchimento da bexiga. Então, para que a bexiga se encha,
eu preciso que um esfíncter esteja fechado, senão ela não conseguiria se encher. Senão a urina entraria e sairia. Mas por causa desse esfíncter interno, ele se fecha para que a bexiga encha. E aí, esse esfíncter externo, ele é voluntário, porque eu sinto quanto a minha bexiga está cheia e eu relaxo esse esfíncter para que essa urina seja eliminada. Aí é a minha vontade, é voluntário. A uretra, que já está chegando ali na porção final para eliminação dessa urina. A uretra é o tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. A abertura da uretra é chamada de ósseo externo da uretra. Então, assim, abriu ali uma abertura na uretra, é o ósseo externo da uretra, por onde essa urina vai sair para o meio externo. A uretra do homem é maior que a uretra da mulher, pela própria estrutura anatômica dos sexos, pelo próprio órgão genital do homem, que é o pênis, por onde passa a uretra ali naquele canal. Então a uretra do homem é bem maior do que a uretra da mulher, que vai ficar mesmo internamente ali. Já a masculina é externa no órgão genital masculino. Aí uma diferença novamente da feminina. A feminina fica ali dorsalmente na sínfise púbica, na parede anterior da vagina. Comprimento a uretra feminina de aproximadamente 4 centímetros, sendo anterior à vagina e entre os pequenos lábios, né? Já a uretra masculina é da bexiga, passa através da próstata, se estendendo até a extremidade do pênis, com cerca de 20 centímetros, né? Além da urina, a uretra masculina transporta também o esperma. Então, a uretra masculina serve de passagem para a urina e serve de passagem para o esperma. Quando vai sondar a mulher, passar uma sonda vesical, pode ser de alívio, que é só ali no momento para esvaziar a bexiga do paciente com aquele globo vesical que eu falei, ou então pode ser uma sonda vesical permanente para calcular o volume de urina que esse paciente está eliminando, para fazer o balanço hídrico, para acompanhar melhor o paciente. Às vezes o médico pede essa sondagem vesical, e se for para permanecer, é a sondagem vesical de demora. Então ali quando vai sondar o homem é simples, é só aquele canal. Agora, quando vai sondar a mulher, é preciso não contaminar a sonda, porque tem um canal ali que é o canal da uretra feminina e o outro embaixo que é o canal vaginal. Então, não pode inserir a sonda no canal vaginal e depois voltar para o canal da uretra, senão contaminou a sonda. Então, a sondagem feminina, principalmente se a paciente está ali no momento de edemaciada, né? É preciso observar bem qual é o canal da uretra, porque é uma técnica que precisa ser asséptica, que não pode contaminar, senão eu posso levar focos de infecção para dentro da uretra da paciente. Então, é uma sondagem que precisa ser feita observando exatamente o local da uretra, que no homem não tem erro. E na mulher pode, né, dependendo ali do estado da paciente, ser confundido. Então, por isso, saber a diferenciação no canal ali da uretra feminina. Então, ali tem um desenho da mulher e do homem, mostrando que a uretra masculina é bem maior devido a passar dentro do órgão genital masculino do que a uretra feminina, que é bem mais curta. Sistema urinário seria isso. Até a próxima.